O salmo que nós vamos considerar com vocês hoje é o Salmo 41. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo neste salmo. E hoje vamos considerar este belíssimo poema escrito pelo rei Davi. Salmo 41. Está escrito o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Bom, eu gostaria de tratar deste salmo sob o tema As Grandes Experiências da Vida. Vocês bem sabem, e vocês podem notar aí, que esse salmo está encerrando o primeiro livro de Salmos. Os Salmos são 150 poemas, escritos em tempos diferentes, por autores diferentes, com ênfases diferentes. Você tem no Salmo 5 livros. Este primeiro livro, que é o Salmo 1 ao 41, todo ele escrito por Davi. E esse terceiro salmo, escrito por Davi, esse salmo escrito por Davi, que encerra o primeiro livro, ele encerra de uma maneira muito curiosa, porque ele diz bem-aventurado. E dos 41 salmos do primeiro livro, apenas 3 salmos começam desta maneira. É o Salmo 1, é o Salmo 32 e o 41. No Salmo 1, Davi diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, ou dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra bem-aventurado, traduzido, quando foi feita a tradução da Septuaginta, foi vertido como Macários. Macários é a mesma palavra que Jesus usou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E essa palavra Macários significa feliz, muito feliz, superlativamente feliz. E aqui Davi está nos ensinando que o homem que evita o caminho do mal, o homem que não participa dos conselhos, nem anda pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é feliz, muito feliz. Segundo lugar, no Salmo 32, ele diz que feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujos pecados são cobertos. Aquele que é perdoado é muito feliz, porque o pecado produz condenação, produz
culpa, produz derrota, fracasso, opróbrio. E quando você é perdoado, saber que Deus não coloca na sua conta a sua dívida, mas ao contrário, quita a sua dívida, a ponto de você ser justificado, perdoado, você é feliz, você dorme em paz, você põe a cabeça no travesseiro e sabe que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é motivo de uma grande felicidade. Mas agora, neste salmo, pela terceira vez, Davi vai falar que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que acode ao necessitado. O generoso é feliz. É por isso que o Senhor Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem tem essa experiência, quem tem esta prática, sabe disso, que você é muito feliz quando você estende a mão para socorrer alguém. Você é muito feliz quando você ajuda alguém, quando você acode, socorre o necessitado. Bom, este salmo não apenas encerra o primeiro livro dos Salmos, mas esse salmo é também um salmo messiânico. Você sabe, você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios, você tem salmos de lamento, e você tem salmos messiânicos. Quando é que um salmo pode ser chamado de messiânico? Quando o autor, ao escrever, não escreve apenas algo que tem a ver com ele, mas como um profeta, ele escreve apontando para uma realidade de Cristo. E se você notar comigo, no verso 9 desse texto, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi está falando de uma realidade que ele vivenciou. E teve amigos aliados, como Aitofel, por exemplo, que num dado momento se volta contra ele, para o trair, para puxar o seu tapete. Porém, ao escrever essas palavras, Davi não estava pensando precisamente nele, ele era um profeta. Ele estava apontando para alguém maior do que ele, para aquele que seria chamado o filho de Davi, o Messias. E esse versículo 9, ele nos remete ao texto que Jesus se refere a Judas Iscariotes, que comia do seu pão e voltou contra ele seu calcanhar, que o traiu. Então, por isso, esse salmo também é um salmo messiânico. Ele está apontando para uma realidade que Cristo vai evocar em todos os evangelhos sinóticos, Mateus 26, 24, Marcos 14, 21, Lucas 22, 22 e João 13, 18. Todos esses evangelhos, ou todos esses evangelistas, citam este versículo, Salmo 41, 9, com referência à traição de Judas a Jesus Cristo. Bom, então, agora dito isso à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do Salmo. Esse salmo está dividido em 3 pontos essenciais. Primeiro, ele trata do crente generoso e do pobre necessitado, dos versos 1 a 3. Segundo, ele trata do crente enfermo e os inimigos impiedosos, versos 4 a 9. Terceiro, ele trata do crente suplicante e o Senhor misericordioso, dos versos 10 a 13. Então, esse é o esboço que nós vamos expor agora, desenvolver agora com vocês. Crente generoso, pobre necessitado, crente enfermo, inimigos impiedosos, crente suplicante e Senhor misericordioso. Então vamos ao primeiro ponto, o crente generoso e o pobre necessitado. Com a Bíblia aberta comigo aí, vamos lá. Primeira coisa que eu destaco é que a generosidade é fonte de sublime
felicidade. Olha o versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Enfatizo, repito, que a palavra bem-aventurado aí, na tradução que foi feita do Velho Testamento para o grego, a palavra que aparece lá é makarios, a mesma palavra que Jesus usou para bem-aventurança. Feliz, muito feliz. A pergunta é: quem é o necessitado? O que é uma pessoa necessitada? A ideia aqui é de uma pessoa desamparada, uma pessoa que está passando dificuldade. Em outras palavras, é aquele que é pobre, de bens materiais, fraco em força, menosprezado em reputação, desanimado em espírito. Não é apenas uma pessoa que está precisando de comer, ou uma pessoa que está precisando de vestir na hora da chegada do inverno, mas é também o necessitado nas outras áreas da vida. Alguém que pode estar com muito dinheiro, mas está numa grande aflição. Essa semana atendi uma pessoa de um outro estado que me ligou, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, mas vivendo um drama, já tentar suicídio algumas vezes, a vida perdeu o sabor, a vida se desfigurou diante dos seus olhos, ele não consegue encontrar mais razão para viver. É uma pessoa necessitada, que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de uma mão estendida, precisa de uma palavra de ânimo. E talvez você olhe o mapa de São Paulo, tem muitas pessoas carentes fisicamente, necessitadas de comida, e esta igreja tem sido uma agência nas mãos de Deus para atender tantas famílias necessitadas de pão, de comida, de uma cesta básica. Mas há outras pessoas que moram em palacetes, em condomínios de luxo, em apartamentos amplos, que vestem as roupas de grife mais caras, que andam pelas ruas de São Paulo e do Brasil e do mundo em carros de luxo, que têm reserva econômica para viver de uma forma de fausto e luxo por anos, mas que são carentes, necessitadas, estão desesperadas, precisando de uma palavra, serem acudidas. Este é o contexto aqui, meus amados irmãos. Agora, o texto está dizendo que quando você acode essa pessoa, socorre essa pessoa, na hora que ela mais precisa, na hora do desespero, na hora que ela está afundando, como que só o nariz de fora, tentando respirar, você que socorre é muito feliz. Você que estende a mão é muito feliz. O texto está mostrando para nós que feliz não é o egoísta, não é o narcisista, não é o que olha só para ele, pensa nele, desde que ele sobreviva, desde que ele esteja indo bem, desde que ele com saúde, com dinheiro, com família tranquila, com seus negócios prosperando, que os outros se danem, como diz a música do Roberto Carlos, que você me aqueça nesse inverno e o restante vá para o inferno. Eu estou pensando em mim, no meu bem, na minha felicidade. Não, esse texto ensina para nós o altruísmo. O altruísmo. De você olhar para o outro. De você olhar pela janela e saber que tem gente à sua volta precisando de uma palavra, precisando de uma mão estendida, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de ser notado e assistido. Essa é a ideia do texto. Se você faz isso, isso é fonte de uma sublime felicidade. Notem o que Spurgeon disse sobre esse versículo. Como são tolos os que temem perder a riqueza, dando-a, e não temem perderem-se, mantendo-a. Aquele que guarda ouro pode ser um bom carcereiro,
mas aquele que dispõe para socorrer o necessitado é um bom mordomo. O que a Bíblia diz? A alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda, vaza pelos dedos. Quando você socorre o pobre, você está emprestando a Deus, que não fica com dívida com ninguém. Então aqui a primeira palavra para você. Você tem essa experiência? Não estou falando lá uma vez ou outra na vida, não. Você tem a experiência de ajudar alguém de uma maneira programática, constante. Quanto do seu orçamento mensal você reserva para ajudar alguém? Frequentemente. Ah, pastor, eu não sei nem quem que eu posso ajudar. Sabe sim. Sabe sim. Tem gente na sua família? Tem gente que trabalha na sua casa? Tem gente que você conhece? Então eu gostaria aqui de fazer um desafio a você. Você não é o que você escuta, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Ensinar isso aqui e você ir para casa e contar tudo do mesmo jeito, não resolveu muita coisa. Hoje, quem sabe você aqui faça um teste, uma experiência. E vou lhe dizer uma coisa: ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Assuma um compromisso diante de Deus. Eu falei, eu vou começar a ajudar uma pessoa. Eu vou começar a ser generoso. Eu vou começar a dar parte daquilo que eu recebo. Veja o resultado. Você vai ficar espantado. Porque Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus vai fazer você prosperar. Em todas as áreas. E você vai perceber que mais bem-aventurado é dar do que receber. Bom, mas vamos agora a uma outra verdade nesse texto. A generosidade não é apenas fonte de felicidade, a generosidade é fonte de ricas recompensas. E o texto vai elencar para nós 5 recompensas. Primeira, olha aí no versículo 1 ainda. O Senhor o livra no dia do mal. O que o texto está dizendo? Você é crente? Louvado seja Deus, você é crente. Você está aqui, você ama Deus, você é um servo, uma serva de Deus. Mas Deus não blindou a sua vida. Você não está numa estufa. Você não está numa redoma de vidro. Você e eu enfrentamos também o dia mau. Não está escrito lá em Efésios 6? Acerca do dia mau? Depois de você vencer tudo, você permanecer firme, porque chega o dia mau. O que é o dia mau? Se você pensa numa luta, numa batalha espiritual, o dia mau é o dia em que parece que todas as forças adversárias, visíveis e invisíveis, humanas e espirituais, conspiram contra você. É aquele dia que parece que os céus estão de bronze. Você já acorda com o nó na garganta. E o texto está dizendo que quando você é generoso, não são os astros que estão movendo em seu favor, não. Não é coincidência, não. Não é apenas uma coisa casual, não. O Senhor o livra no dia do mal. Há uma espécie de promessa particular e específica para o generoso. Você se lembra lá de Cornélio, quando a Bíblia diz que as esmolas que Cornélio fazia eram conhecidas diante de Deus? Não lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que se você der um copo de água para alguém em nome de Cristo, você não fica sem receber galardão?
Quando você socorre o necessitado, você não apenas abençoa a pessoa que recebe a sua ajuda, mas isso é contado diante de Deus. Não é que salvação é questão de mérito, não tem mérito em salvação, a salvação é de graça, mas Deus está olhando para você e dizer: fulano de tal é misericordioso, ele acode o necessitado, ele é generoso, quando ele estiver passando por um dia mau, eu vou socorrê-lo. É promessa de Deus. Segundo, versículo 2: o Senhor o protege. Agora veja bem que é diferente do livramento do dia mau. O Senhor o protege agora de uma maneira genérica. Dia mau não é todo dia que acontece que é dia mau, não. Tem dia que você celebra, não é verdade? A vida é assim. Tem dia de festa, tem dia de celebração, tem dia de comemoração, tem dia de nascimento, tem dia de casamento, mas tem dia de tempestade. Agora, na dinâmica da vida, na rotina da vida, você tem proteção divina. Isso é fruto e bênção da generosidade. Terceiro, olha aí, versículo 2 ainda: preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. O que Deus está dizendo? Que Deus vai lhe dar longevidade e lhe dá felicidade. Para mim, esse versículo é uma espécie de resumo das promessas do 5º mandamento. Qual a promessa do 5º mandamento quando você honra pai e mãe? Vida longa e vida feliz. Porque tem gente que tem vida longa, mas é um rosário de sofrimento. Então não é só preservar a vida, é preservar a vida com qualidade, é preservar a vida com felicidade. E isso é promessa de Deus à pessoa generosa. Quarto, versículo 3: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Eu digo aqui que é o conforto na hora da doença. Porque uma coisa é estar doente, outra coisa é estar doente com serenidade. Nas minhas visitas pastorais, normalmente aos enfermos que estão internados, às vezes alguns no estado grave, outros no estado crônico, outros no estado terminal, eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas desesperadas, o medo de morrer. E já vi pessoas que parecia que o céu estava vindo buscá-las. E o texto está dizendo que quando você acode o necessitado, você é generoso, é o próprio Deus quem vai assistir você no leito da enfermidade. Eu fico imaginando a pessoa que foi avarenta, com usura, que viu o pobre e o despediu de mãos vazias, que viu o necessitado e negou-lhe uma ajuda, que viu a família passar privações e guardou, como querendo enterrar no coração os tesouros que ajuntou na vida, se despedindo da vida, sem poder levar um centavo, desesperado, sem qualquer consolo, de um ósculo de amizade ou de amor que pudesse balsamizar a sua alma na hora do sofrimento. Mas a pessoa que é generosa, todas essas memórias, certamente Deus traz a lembrança dela, e ela está em paz, mesmo enferma. Mas há uma quinta promessa, está aí no versículo 3, parte B: na doença tu lhe afofas a cama. E eu confesso a vocês que ao longo da minha vida de 60 e lá vai fumaça de anos, eu entendi esse versículo de outra maneira. Quando eu fui examinar esse texto com mais vagar e estudá-lo para
fazer o comentário, eu descobri uma coisa muito melhor do que eu acreditava até então. Eu pensava que a Fofá-cama era mais do que um colchão d'água. Já teve gente doente na família que precisou comprar um colchão d'água? A Fofá-cama, a expressão aí é curar, é levantar da cama. A Fofá-cama significa que o leito não vai ser o leito da enfermidade, mas vai ser o leito do descanso, de Deus lhe dar saúde. E em vez de você estar preso ao leito doente, você está descansando com saúde na sua cama. Porque eu não sei se você já percebeu isso, cama é uma bênção quando você está cansado, não é verdade? Agora, quando você tem que ficar na cama doente, um dia, 2 dias, uma semana, a cama vira um tormento. É um tormento. Afofar a cama traz a ideia de que a cama não vai ser um lugar onde você está preso nela, mas vai ser um lugar de refrigério e de descanso, porque Deus agora curou você, lhe deu saúde, e você vai para lá para descansar e não para sofrer. Essa é uma promessa de Deus a alguém que é generoso. Bom, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. É por isso que eu disse para vocês que são as experiências da vida, porque esse salmo parece que ele não tem muita harmonia, no sentido de que ele narra pedaços da vida que não estão necessariamente conectados. Porque a transição para o verso 4, você diz, não está combinando, parece que não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, só que pintando quadros diferentes da vida. Qual o próximo quadro? O próximo quadro é de um crente doente, diante de inimigos impiedosos. Então veja comigo o primeiro ponto, que é uma confissão honesta no verso 4. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então vamos entender isso aqui. Agora Davi é um pecador, que pecou contra Deus. E o que ele está sentindo agora? Ele está sofrendo. E veja bem, pecado e sofrimento são irmãos gêmeos. Não tem como pecar e não sofrer. O pecado sempre traz sofrimento. Aliás, o pecado nos faz sofrer mais que a doença. Porque a doença pode vir e você está em paz. Mas o pecado, ao vir, não deixa você em paz. O pior sofrimento não é aquele que surra o seu corpo. O pior sofrimento é aquele que açoita a sua consciência. É aquele que põe sobre você o peso da culpa. Então não há pecado indolor. O que faz você ficar cansado não é o trabalho, é o pecado. Porque o cansaço do trabalho, uma noite de sono reparador, renova o seu vigor. Mas o pecado estiola você, seca seus ossos, arranca lágrimas dos seus olhos e atormenta a sua vida. E aqui Davi está dizendo isso. Compadece de mim, sara minha alma. Ele está dizendo, a minha alma está doente, a minha alma está enferma. Por quê? Porque eu pequei. Pequei contra quem? Contra ti. O que é isso aqui? É uma confissão. Uma confissão arrancada do mais profundo da alma, doente, enfraquecida, debilitada, por causa do pecado. Veja você que ele está com o corpo doente e está com a alma doente. Isso é o efeito do pecado. O pecado adoece o corpo, o pecado adoece a alma. Mas agora, veja você que ele está enfrentando, depois de fazer uma confissão honesta, enfrentando uma maledicência impiedosa. Olha os versos 5 e 6. Você pode ler comigo, versos 5 e 6, vamos juntos? Os meus
inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo. É disso que fala. Então vamos entender algumas coisas aqui. Você acha que crente tem inimigo? Crente não deve fazer inimigo, mas crente tem inimigo. Agora, tem inimigo e inimigo. Tem inimigo que diz para você: eu sou seu inimigo. Você sabe com quem você está lutando. Mas tem inimigo que se disfarça de amigo. Tem inimigo que tem o desplante, a cara de pau, de quando você está doente, ele ir lá visitar você. E ele está falando coisas vãs para você, amenidades. Mas lá no coração ele está dizendo: morra miserável, morra miserável, morra miserável. Você já pensou num negócio desse? Eu espero que você não tenha gente desse jeito. Davi enfrentou essa gente. Há pessoas que estão torcendo pela sua morte. E a pergunta deles é esta: quando morrerá e lhe perecerá o nome? Porque eles não querem só que Davi morre, eles querem que todo o nome que Davi granjeou pelas suas conquistas, pelas suas batalhas, pela sua notoriedade como um rei e um conquistador, tudo isso vá para a sepultura com ele. E esses inimigos são maledicentes, olha aí, falam mal de mim. Ô gente, a maledicência é pior que a espada. Você sabe que o pior inimigo do mundo, cheio de veneno, é o inimigo que se esconde atrás da toca dos dentes. É a língua maledicente. Tiago disse que essa língua é pior que um fogo, que incendeia uma floresta, e é pior do que um veneno, que mata, letalmente, mata. E aqui Davi está enfrentando esse problema aí, de inimigos maledicentes, de uma maledicência impiedosa, que espalha boataria, e que pior, se disfarça de amigo, e vai lá visitar você, lá na sua casa, lá no hospital. Você está recebendo soro pingando nas veias, e o cara está lá, dando risadinha, igual de hiena. Torcendo para você morrer. Mas agora, Davi ainda vai além e compara esses inimigos que têm um ódio animalesco. Olha o versículo 7. De mim, você pode ler a parte B comigo? De mim, a parte A. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. E a ideia de rosnar aí é a ideia de uma alcateia de lobos, ou a ideia de cães raivosos. É aquele inimigo que arreganha os dentes. E quando um lobo rosna, quando um cachorro rosna, ele não está abanando o rabo, saudando você. Que bom que você chegou. Ele está o quê? Armando o bote para atacar você. O que Davi está dizendo é que esses inimigos são tão violentos quanto uma alcateia de lobos. São tão violentos como cães raivosos que estão rosnando para atacar você. É o que Davi sentia. Aliás, a história de Davi, talvez uma das coisas boas, alguém me pergunta assim: pastor, como é que você lê a Bíblia? Porque tem gente que, a história de leitura da Bíblia, assim, eu li a Bíblia tantas vezes. Se você me perguntar quantas vezes eu li a Bíblia, eu não sei responder para você. Não sei. Porque eu não tenho o hábito, não estou dizendo que é errado não, eu admiro quem faz isso, aplaudo quem faz isso.
Começam a leitura de Gênesis, vai Apocalipse. Começa em Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse. Li tantas vezes. Maravilha. A minha experiência é outra. Eu gosto de morar num livro da Bíblia. Sabe o que é morar num livro da Bíblia? Você lê 1, 2, 10, 20 vezes o mesmo livro, ou lê o texto 1, 5, 10 vezes o mesmo texto, ou de você pegar uma biografia, como de Davi, por exemplo, e ler toda ela numa sentada só. Porque às vezes a gente lê fragmentadamente e não junta as coisas, não faz conexões, não é verdade? Então quando você lê a biografia de Davi, Davi foi um cara que só teve paz enquanto cuidava de ovelhas lá em Belém. No dia que o Samuel foi na casa do pai dele e entornou o azeite na cabeça dele, a partir dali ele passou a não ter paz dentro de casa, a partir da casa dele. Os irmãos dele já começaram a não gostar dele. Esse cara aqui, esse caçulinha, vem aqui só para atrapalhar a gente, porque ele estava cuidando lá das ovelhas. Aí vem, passou na fila, furou a fila, ele tomou o nosso lugar. A partir dali a vida de Davi foi uma vida de guerra a vida inteira. O cara não teve paz. Isso aqui não é retórica não, isso aqui é realidade. Mas vamos ver que esse ódio animalesco passa por um desejo perverso. Olha o 7b e o 8 comigo. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Meus irmãos, vejam vocês no verso 7b, engendram males contra mim. O que é engendrar males? O que é a ideia de engendrar? Maquinar, urdir, tramar, parar e fazer uma reunião de inimigos, que são cães que rosnam, para dizer o que nós podemos fazer para prejudicar, para destruir, para matar, para botar esse cara numa enrascada. É só você começar a dar uma lida, por exemplo, na saga das fugas de Davi do seu sogro. O rei Saul fazia reuniões e mais reuniões com o seu exército. Como nós vamos matar Davi? Ele escapou dessa? Vamos pensar numa outra estratégia. Vamos armar uma nova armadilha. Vamos criar uma nova situação para pegá-lo, para matá-lo, para destruí-lo. Você já imaginou o que é um cara viver a vida assim? Ele está vivendo esse drama. E agora veja você no verso 8. Davi ficou doente. E aí eles estão apostando numa doença gravíssima. Estão querendo que a doença seja mais grave do que de fato é. Dizendo assim, peste maligna deu nele. Peste maligna, via de regra, era uma expressão de lepra. Ou seja, uma doença incurável. Ele está doente, a doença dele é grave, a doença dele é incurável, e eles estão apostando nisso, já não há de levantar-se, ou seja, dessa vez, ele não escapa, dessa doença, ele não se cura, ele vai morrer mesmo. E eles estão festejando, aplaudindo, vai morrer, agora dessa ele não sai. É o desejo perverso. Em outras palavras, eles estão entoando antecipadamente cantilenas fúnebres. Você conhece gente assim? Que já aposta na derrota do outro? Só que Deus é tão maravilhoso que Deus costuma virar a mesa, viu? Deus costuma mudar o placar do jogo. Eu me lembro dentro da saga política paulistana, em tempos idos, de um candidato que resolveu sentar-se na cadeira nas vésperas da eleição, achando que a vitória dele já estava assegurada. E no dia da eleição, quando abriram as urnas, quem ganhou foi o outro. É possível que alguém
acredite que o outro vai ser derrotado e ele vai vencer. E é possível que Deus mude o jogo, que Deus altere a situação. E Deus curou Davi, Deus levantou Davi, e Davi sarou. E os seus inimigos ficaram completamente derrotados ao destilarem veneno contra Davi. Mas aí vem o último ponto desse ponto aqui, a traição ingrata do verso 9. Você pode ler o verso 9 comigo? Vamos lá? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim calcanhar. O texto não diz a quem Davi estava se referindo. Podia ser seu filho, Absalão. Podia ser o próprio sogro dele, o Saul, a quem ele ia lá tocar harpa na sala do rei. E Davi pode ter tido muitos defeitos, mas esse ele não teve. Ele nunca se insurgiu contra o sogro para matá-lo, tendo a oportunidade de fazê-lo. Pode ser Aitofel, seu conselheiro, que se aliou a Absalão na conspiração, depois cometeu suicídio. O certo é que Davi está dizendo que, num dado momento da vida, a gente pode também experimentar esse sabor amargo de um companheiro de jornada, no meio do caminho, virar as costas para a gente. Porém, Davi estava aqui profeticamente apontando para um fato maior. Do próprio filho de Davi, o Messias, Jesus de Nazaré, nosso glorioso Redentor, que chama 12 homens para serem apóstolos. E dentre esses 12 homens, um deles exerceu um cargo de confiança, tesoureiro do grupo, Judas Iscariotes. E num dado momento, Judas Iscariotes, dominado pela ganância, pela avareza, pelo amor ao dinheiro, resolveu livremente vender Jesus por 30 moedas de prata e trair o seu Senhor. E na verdade, Judas vai se tornar o líder da escolta militar, composta de soldados romanos e soldados do Sinédrio, fortemente armados, para na noite fatídica que Jesus viveu no jardim do Getsêmani, capitanear a corja e entrar no jardim e depositar na face sacrossanta de Jesus o beijo traidor. E o beijo traidor de Judas feriu o coração do nosso Senhor, tanto quanto os cravos que lhe rasgaram as mãos. E aqui Davi está retratando esta cena, que aconteceu 1000 anos depois de Davi escrever esse salmo. Bom, vamos então agora ao último ponto desse salmo. Primeiro, ele falou do generoso, depois ele falou do enfermo, agora nós vamos falar do crente que ora, o crente suplicante, versos 10 a 13. Vamos olhar aí. Em vez de Davi sucumbir, Davi ora. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é o pedido de restauração do verso 10. Você pode ler comigo 10? Vamos juntos? Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. O que é que você vai fazer quando você constata que alguém está perseguindo você? Ou que alguém traiu você? Qual é a reação natural do ser humano? Pagar na mesma moeda. Dá o troco. Dente por dente, olho por olho, pé por pé, queimadura por queimadura.
Essa é a reação humana. Não foi essa a reação de Davi. O que Davi fez? Ele não se vingou, mas ele entregou a causa para quem? Para Deus. E ele ora a Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer é dizer: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Ele não está pedindo direito, ele está pedindo compaixão. Ele está dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa maravilhosa e eu tenho direitos garantidos, e eu decreto que tu me levantes dessa cama da enfermidade, que tu derrotes o meu inimigo. Não foi isso que ele fez. Ele chega para Deus humildemente e pede o quê? Compaixão, misericórdia. Segunda coisa, ele pede cura e levanta-me, porque os inimigos estão dizendo: deu peste maligna nele, ele vai morrer, dessa ele não sai. Não tem médico que reverta esse diagnóstico dele, não tem remédio que o cure. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não aceita os diagnósticos fechados pelos homens. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. Para Ele não tem cura, não tem doença incurável, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem diagnóstico final dado pelos homens. A última palavra é dele. E se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele levanta do leito. Se Ele quiser, Ele restaura. Se Ele quiser, Ele faz milagres ainda hoje. Bendito seja Deus. Agora vamos entender o verso 10, a parte B, porque pode parecer para nós, a princípio, que Davi está com o coração cheio de rancor e ódio, desejando vingança. O que está escrito aí? E levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Davi tinha uma consciência, irmãos, que é muito importante entender. A consciência da dinastia davídica, porque foi feita uma promessa para ele. Qual foi a promessa que foi feita para ele? Que um descendente dele se assentaria no trono, e o seu trono seria um trono eterno. Davi tinha plena consciência de que o Messias procederia dele. E se a dinastia davídica fosse interrompida, destruída, essa promessa do Messias não se cumpriria. E aí você vai ver os perigos para frente e as lutas que aconteceram para frente, porque Salomão reina no seu lugar. Salomão morre, Roboão reina no seu lugar. Está indo dentro da linha, mas Roboão foi insensato. E o que aconteceu? O reino se dividiu. 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I. Mas Deus preservou a tribo de Judá, de onde procedia Davi. E Deus mesmo cuidou na história para que essa linhagem não fosse corrompida, essa linhagem não se perdesse. Até que, na plenitude dos tempos, na casa do pão, Belém, onde nasceu Davi, 1000 anos depois, nasceu Jesus de Nazaré. E a promessa se cumpriu. Davi está aqui não querendo vingança pessoal. O que Davi está aqui pedindo é que a dinastia não fosse interrompida, para que os inimigos não frustrassem o propósito soberano de Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa, e os inimigos foram derrotados, e a dinastia davídica prosseguiu. Segunda coisa, tributo de gratidão no versículo 11. Com isso conheço, que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Davi tinha plena consciência de duas coisas. Primeiro, que Deus perdoou o seu pecado. Segundo, que Deus o curou da sua enfermidade. Terceiro, que Deus cumpriu o seu plano de, através dele, suscitar
o Messias, o nosso Salvador. E Ele está aqui dando graças a Deus por isso. Com isto conheço que tu te agradas de mim. E eu quero dizer para você que também o Senhor Deus se agrada de você. Porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Deus se agrada de você. Deus fez você assentar com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Então, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo em você e Ele se agrada de você, apesar de você e eu sermos quem nós somos, pecadores. Bendito seja Deus por isso. Terceiro, penúltimo lugar, anelo por comunhão, versículo 12. Leia o 12 comigo. Quanto a mim, vamos juntos? Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Oh, amados irmãos, Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus dá vitória, Deus preserva o coração íntegro e Deus dá a nós o maior de todos os privilégios, desfrutar da sua presença. A maior bênção na vida de um ser humano é andar na presença de Deus. Bens, saúde, prestígio, são coisas boas, magníficas, preciosíssimas. Mas a maior bênção é a comunhão com Deus, é a presença de Deus. Foi por isso que quando Deus disse para Moisés, lá em Cades Barneia, olha, vocês vão ter a minha promessa. Eu vou dar para vocês a terra prometida. Eu vou levar vocês lá. Vou escalar um anjo para acompanhar vocês até lá. Vocês vão conquistar a terra. A promessa está de pé. Mas eu não vou com vocês. E Moisés disse para o Senhor, Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Porque a maior necessidade nossa não é da terra prometida. Um anjo é tão importante, mas a maior necessidade nossa não é de um anjo. A maior necessidade nossa é da tua presença conosco. É a presença de Deus. Irmão, se Deus está presente, temos tudo. Ele é o nosso prazer, Ele é o nosso deleite. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça. Ele é a razão da nossa vida. Finalmente, este versículo final, versículo 13, ele é uma doxologia, e eu chamo sua atenção para esse ponto. Nós temos, disse a vocês, 5 livros no livro de Salmos. O primeiro livro, 1 ao 41. O segundo livro, 42 ao 72. Terceiro livro, 73 ao 89. Quarto livro, 90 a 106. Quinto livro, 107 a 150. Se você olhar carinhosamente, verá que todos esses livros encerram com uma doxologia. Não é apenas o encerramento do salmo em específico, mas do conjunto de salmos daquele livro. Então o que você vai ler no versículo 13 não é apenas o encerramento do Salmo 41, é o encerramento de todos os 41 salmos do livro 1. Como é que ele termina? Vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém e amém. Ele está encerrando o salmo e ele está encerrando o livro que compõe o Salmo 1 ao 41. A mesma coisa, já que nós temos um segundinho mais, eu termino aqui. Vamos ler como é que encerra os outros? Olha aí, 72, 19. Rapidinho, vocês estão ágeis aí. 72, 19. Olha como é que encerra o segundo livro. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Olha como é que encerra o terceiro livro, 89 e 52.
Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Olha como é que encerra o quarto livro, 106, 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Vamos ver como é que encerra o último livro, 150, versículo 6. 150, versículo 6. Vamos ler todos juntos agora? Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Que a nossa vida seja